Paz do Senhor mais uma vez, meus amores. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o nosso dia. Hoje é domingo de Páscoa. Que legal, né? Hoje é domingo de Páscoa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa verdadeira Páscoa. Ó, vamos olhar nosso cenário? Jesus, a verdadeira Páscoa. É sobre isso que a gente vai falar. Jesus, a verdadeira Páscoa. Muito bem. Há muito tempo atrás, o povo era escravo no Egito, o povo de Deus era escravo no Egito. Então o Senhor levantou a Moisés e falou com Moisés para ele ir falar com Faraó, para que libertasse o povo de Israel. E Moisés foi obediente ao Senhor e foi lá falar com Faraó. Só que o Faraó não quis ouvir, não quis dar atenção. E ele disse: Eu não temo a ninguém, vou temer a esse Deus seu. Só que Moisés disse a ele o que poderia acontecer, porém ele não quis de jeito nenhum libertar o povo. Por quê? Porque o povo de Deus trabalhava para ele no Egito. Trabalhava muito, era escravo, tudo que os egípcios tinham era do suor do povo de Deus. E o Senhor não aguentava mais aquela situação. E então, o Senhor avisou a Faraó o que poderia acontecer através da vida de Moisés. Mas mesmo assim, ele não deu ouvidos. Então, veio a primeira praga. E essa história está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12. A primeira Páscoa, a instrução da primeira Páscoa. E então, aconteceu que veio a primeira praga como consequência da desobediência de Faraó, que não deu ouvido à voz de Deus. Mas ele era um homem mau, ele não servia ao Senhor. Então ele não estava se importando, mas ele não sabia quem era o Senhor. E então veio a nossa primeira praga, ó. A primeira praga foi as águas se transformarem em sangue. Todas as águas se transformou em sangue. E quando eles chegaram que olharam, em vez de água, estava tudo vermelho. Tudo se transformou em sangue. Que triste. Mas mesmo assim, o faraó não deu ouvidos e não quis saber de libertar o povo. Achou que aquilo era nada. Mas o Senhor então mandou a segunda praga para o povo do Egito. Vamos ver qual foi a segunda praga? A praga das... Isso mesmo, a praga das rãs. Foi rã para todo lado no Egito. Todos os lugares em que você olhasse, tinha rãs. Pense que agonia deve ter sido, mas mesmo assim, o faraó malvado não quis libertar o povo de Deus. Então, veio a terceira praga. Vamos descobrir qual foi? A terceira praga foi a praga dos piolhos. A Bíblia diz que o pó da terra se transformou em piolhos. Imagine a quantidade de piolhos que tinha. Mas mesmo assim, o faraó não decidiu libertar o povo de Deus. E então, veio a quarta praga. Vamos ver qual foi? A quarta praga foi a praga das moscas. Muito bem. Muita mosca. Eu imagino que eles não poderiam nem falar de tanta mosca. Já imaginou que coisa horrível? Mas mesmo assim, o faraó continuava com o coração dele duro, sem querer libertar o povo de Israel. E então, o Senhor permitiu a quinta praga. Vamos ver? A quinta praga foi a peste nos animais, a morte de todos os animais. Todos os animais morreram. Toda a criação que eles tinham morreram. Mas mesmo assim, o faraó olhou e não deixou o povo ir. E então veio a sexta praga. A sexta praga foi a praga das úlceras. Todo mundo adoeceu. Virou ferida em todas as pessoas do Egito. Mas mesmo assim, com todo mundo doente, o faraó poderia ter mandado o povo, né?
ser libertado, tirado da escravidão, mas ele não quis. Ele continuava com o coração dele duro, sem permitir e sem dar ouvido o que Deus estava falando. E então veio a 7ª praga, a chuva de pedras. Choveu pedra do céu, em vez de água. Mas mesmo assim, ele continuou do mesmo jeito. Assim, muitas das vezes são as pessoas em que a gente fala de Jesus, mas que não abre o coração para que o Senhor venha fazer morada e transformar a vida dele. Não é verdade? E então, veio a 8ª praga, e nós vamos ver qual foi. Veio a praga dos gafanhotos e comeu toda a plantação. Nada ficou. Você já imaginou? Tudo que o povo de Israel tinha cultivado ali, porque era tudo feito pelas mãos dele, foram perdidos. O povo do Egito não pôde colher nada, porque os gafanhotos comeram toda a plantação. Mas mesmo assim, o faraó não mandou libertar o povo. Ele continuava com o coração dele duro. E então veio a praga de número 9, a 9ª praga. Quem sabe qual foi essa praga? Ficou tudo escuro, o sol, o dia se escureceu. Foram 3 dias de completa escuridão. Não é ruim quando falta energia? Lá não foi nem como falta energia. Lá ninguém conseguia ver nada, literalmente. Nada, 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 durante 3 dias. E mesmo assim, o faraó não libertou o povo de Deus. Que triste, né? E então, veio a última praga. Mas antes que essa última praga chegasse, o Senhor falou com Moisés e disse a Moisés que o povo de Israel tinha que pegar um holocausto para servir ao Senhor. Eles pegaram, um cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito. E o Senhor disse que era a preparação para a Páscoa. E eles tinham que sacrificar o cordeiro, assar o cordeiro inteiro, não podia cozinhar nada, tinha que ser assado. E eles tinham que comer esse cordeiro. E antes disso, eles tinham que calçar os pés, se vestir, se preparar, pegar o seu cajado, todos ficarem preparados, porque estava chegando o momento da libertação do povo. E o Senhor disse mais, que aquele sangue daquele cordeiro era para ser passado nos umbrais das portas. Você sabe o que é umbrais, criança? A parte de cima e também as laterais. Porque à meia-noite o anjo da morte ia passar e todos os primogênitos iriam morrer, que nos umbrais da porta não tivesse a marca do sangue, que já representava o sangue de Jesus, que seria derramado na cruz do Calvário. O cordeiro também já vinha simbolizando Jesus, que não tinha culpa nenhuma e foi levado à cruz. Então, o povo de Israel fez o que o Senhor ordenou, passou o sangue nos umbrais da porta e à meia-noite o anjo da morte passou e a casa que não tinha a marca do sangue de Jesus, o anjo da morte entrou e matou todos os primogênitos. Primogênitos é o primeiro filho. Todas as casas do Egito, todos os primeiros filhos morreram. E também o filho do faraó, que não quis dar ouvido o que Moisés estava dizendo e não libertou o povo de Deus. E assim que o filho dele morreu, ele entendeu que tinha que libertar aquele povo. E então, o faraó libertou o povo e só assim o povo foi liberto das mãos de Faraó. E aí começa a primeira Páscoa. É passagem, libertação do povo de Deus. Hoje nós comemoramos a Páscoa, até hoje, né? Mas a nossa Páscoa tem um sentido diferente.
de muita gente que comemora aí. O sentido verdadeiro da Páscoa é Jesus. Jesus que um dia foi pendurado na cruz do Calvário e morreu para me salvar, para te salvar e para me dar a vida e te dar a vida. Jesus, ele foi preso naquela cruz, sem culpa nenhuma, para pagar pelos meus e pelos teus pecados, criança. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Prenderam Jesus com pregos. Saiu todo o sangue de Jesus. Deram vinagre para Jesus beber. E isso tudo foi para que hoje eu pudesse ter acesso a Deus. Foi para que hoje eu pudesse adorar e tivesse o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus, ele sofreu e ele morreu naquela cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo e ele habita no meu e no teu coração. Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, né? E é por isso que hoje nós comemoramos o domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus, o sacrifício dele na cruz e a ressurreição. Muitos pregam aí que a Páscoa é um coelhinho, é o ovo de Páscoa. Isso não é a verdadeira simbologia da Páscoa. A Bíblia não nos diz isso. Mas jamais, chocolate é tão bom. Você pode comer chocolate, contanto que você não coma, dizendo que é símbolo de Páscoa. Ele é um chocolate normal, só de formato diferente. É porque as pessoas usaram para, nesse período, ganhar muito dinheiro. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa não é o ovo de chocolate. Não é o coelhinho, porque coelho não coloca ovo. Você já viu coelho colocar ovo, criança? Não. Coelhos têm filhote. A mamãe coelho tem filhotes. Ela não põe ovos. Quem põe ovos é a galinha, o passarinho, né? Eles põem ovos, mas o coelho não. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa, a verdadeira Páscoa é Jesus, que derramou seu sangue lá na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você tivesse vida. É por isso que o pão representa o corpo de Cristo que foi partido na cruz do Calvário com aqueles pregos. E o suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para nos libertar. Porque até hoje a Páscoa significa libertação para nós. Naquela época era a libertação do povo do Egito e hoje é a libertação do pecado das nossas vidas. Jesus morreu para que nós fôssemos livres de todo o pecado. E ele disse mais, crianças, ele foi preparar para nós um lugar lindo e especial, em que nós possamos morar, um lugar lá no céu. Ó, o Senhor foi preparar um lugar lindo para mim e para você. Só para ir para lá só nos resta aceitar a Jesus, pedir perdão dos nossos pecados, que foi para isso que ele morreu na cruz. E quando nós fazemos isso, aceitamos a Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados e reconhecemos que ele é amor e que ele fez tudo isso por nos amar, porque ele queria que a gente se livrasse do pecado e fosse morar no céu. Então ele foi preparar um céu lindo, com ruas de ouro, de cristal. Lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, nem haverá choro. Lá só vai ver alegria e a gente vai abraçar a Jesus. Quando a gente chegar lá, o próprio Jesus, ele vai nos receber de braços abertos e a gente vai adorar e engrandecer o nome do Senhor. Então, lembre-se, criança, o coelho não é a simbologia da verdadeira Páscoa segundo a palavra de Deus, nem tampouco o ovo. Ele é simplesmente um chocolate em formato diferente do que a gente come sempre. Então, lembre-se, guarde no seu coração o verdadeiro sentido da Páscoa. A verdadeira Páscoa é Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que a gente pudesse ter vida, tá bom? Deus continue abençoando a cada um de vocês.
viu? Um cheiro. Tia Maiama, Deus abençoe. Tchau.